Tudo bem com você? Eu sou Marcel Farias, você está no canal Vocacionados e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus hoje. Sinta-se bem em nosso canal e aproveite já para se inscrever, deixar o curtir e comentar. Diga o que você achou ao final do vídeo, que é muito importante sabermos a sua opinião. É claro, se você puder, compartilhe este conteúdo em suas redes sociais. E hoje eu quero dizer que eu estou orando pela Dana Senhorinha, o Luiz de Paula, o Oséias da Silva e a Francisca Maria Aparecida. Ela mandou um WhatsApp dizendo que acompanha os nossos vídeos. Ela pede oração por ela, por seu esposo, filhos e netos e está feliz porque ganhou mais um netinho, tem 2 meses, o Davi. Deus abençoe a vida do Davi, da Maria e de todos os seus familiares. Se você quer que eu ore por você, você pode deixar aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração ou nos enviar um WhatsApp que vai aparecer aí em algum momento para você. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: temam a Deus, dizia o anjo em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará toda a humanidade. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Apocalipse 14, versículos 7 e 10. Ao longo da história, sempre houve fiéis observadores de Deus entre o seu povo, mas o número deles variava ali de acordo com a aceitação ou rejeição da palavra de Deus. No Antigo Testamento, houve períodos de apostasia e negligência na observância do sábado, como ali no período do cativeiro egípcio e no período pré-exílico. No entanto, houve também momentos de restauração desta mesma observância, da observância do sábado, como durante ali a experiência do maná no deserto e a reforma pós-exílica, liderada por Neemias. Após o período apostólico, houve um abandono profundo e duradouro do sábado, sendo substituído pelo domingo. Esse processo atingiu seu ápice durante os 1260 anos da supremacia papal, que foi ali de 538 a 1798 d.C. No entanto, a verdade bíblica, incluindo o sábado, começou a ser restaurada de forma mais definitiva a partir ali do ano de 1844, quando as 2.300 tardes e manhãs mencionadas em Daniel 8,14 se completaram. E é bom saber que existem 3 grandes evidências bíblicas que confirmam a natureza moral do sábado. Primeiro, a sua origem é edênica, ou seja, antes da entrada do pecado no mundo. O próprio descanso de Deus no 7º dia, seguindo ali por sua bênção e santificação, confirma a instituição do sábado como um mandamento para todas as suas criaturas. Segundo, o 4º mandamento foi escrito pelo próprio dedo de Deus nas tábuas de pedra, contendo ali os 10 mandamentos, compartilhando a mesma natureza moral dos outros preceitos de Deus. E qualquer alteração no conteúdo deste mandamento é um atentado direto à autoridade divina. E terceiro, há a promessa de que o sábado continuará sendo observado pelos remidos nos novos céus e na nova terra. Isaías 66, 22 e 23 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Logo, o sábado é de natureza moral e universal, válido ao longo de toda a história humana. O sábado também é entendido como um sinal eterno, relacionando as alianças entre Deus e seu povo. E cada aliança tinha um sinal específico, como, por exemplo, o arco-íris e a circuncisão. O sábado, por sua vez, é um sinal de lealdade a Deus e também deve ser entendido como um sinal eterno, relacionado às alianças entre Deus e o seu povo. Cada aliança tinha um sinal específico, como, por exemplo, o arco-íris e a circuncisão. Já o sábado, por sua vez, é um sinal de lealdade a Deus como Criador e Redentor e transcende as demais alianças e é imutável em sua santidade. Os últimos momentos da história deste mundo serão marcados por uma polarização global entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que seguem as tradições humanas. Essa polarização alcançará o seu clímax durante o tempo do fim, quando um movimento profético proclamará as 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14, versículos 6 a 12, em todo o mundo, alcançando assim todas as nações, tribos, línguas e povos. Esta proclamação terá um efeito divisor,
separando aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus daqueles que adoram a besta e a sua imagem, recebendo assim a sua marca na testa ou na mão. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, não receberão esta marca. Logo, o sábado é um mandamento moral e um sinal eterno, presente em todas as alianças bíblicas. Sua origem edênica, que é antes da entrada do pecado, sua inclusão nos 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus e a promessa da sua observância no novo céu e na nova terra são evidências de sua natureza moral. Além disso, o sábado é compreendido como um sinal eterno de lealdade a Deus, assim como as outras alianças têm os seus sinais específicos. Enquanto o arco-íris foi estabelecido como sinal de aliança de Deus com Noé e a circuncisão como sinal de aliança com Abraão, o sábado é considerado um sinal de lealdade a Deus como Criador e Redentor. Ele, o sábado, é um memorial divino da criação e da redenção do homem. E no contexto do tempo do fim, a observância do domingo acabará se tornando a marca da besta para aqueles que rejeitam conscientemente o sábado bíblico. Enquanto isso, a verdadeira observância do sábado será o selo do Deus vivo para aqueles que permanecerem leais a Deus e à sua palavra. Portanto, à medida que avançamos em direção ao tempo do fim, a questão do sábado e da sua observância ganha sim relevância crescente. É um chamado para refletirmos sobre a natureza moral do sábado, seu significado como sinal eterno e a sua importância como um selo escatológico. A escolha de seguir os mandamentos de Deus ou as tradições humanas determinará a posição que cada indivíduo ocupará na polarização global que marca o desfecho desta era. Por isso que o sábado, como dia santo de Deus, é uma verdade fundamental da Bíblia que precisa ser abordada e compreendida em sua totalidade. Muitas vezes tendemos a nos apegar apenas ao que já conhecemos da verdade, seja por influência dos nossos pais ou pelas descobertas feitas por reformadores ao longo da história. No entanto, é essencial cada um individualmente construir sobre estes fundamentos e buscar uma compreensão mais profunda da verdade bíblica. Não é só assistir vídeos na internet, é preciso ler na Bíblia para compreender. A importância do sábado para Deus é ressaltada nas Escrituras. Em 3 João, capítulo 1, versículo 4, lemos: "Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade." O sábado é um dos meios pelos quais os filhos de Deus podem caminhar em toda a verdade que já conhecemos. E a própria natureza de Deus é a verdade. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, lemos: "E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade." Portanto, quando eu e você seguimos a verdade, estamos nos alinhando com o próprio Deus, porque estamos buscando a verdade. E no contexto da casa de Deus, como povo santo, que é a igreja do Deus vivo, eu e você somos instruídos como proceder. Em 1 Timóteo, Paulo escreveu ali no capítulo 3, versículo 14: "Escrevo-te estas coisas, embora esperando em ver você em breve, para que, no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade." Portanto, na igreja de Deus, precisamos pregar mais sobre a santidade do sábado. O sábado foi estabelecido por Deus durante a criação do mundo, antes mesmo da entrada do pecado, como um dia dedicado à adoração a Deus, e foi listado como o 4º mandamento da sua lei, presente no Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, destacando assim a sua importância, a importância do sábado como um dia de descanso e adoração. E nós, crentes que guardamos o sábado, não estamos pregando e falando sobre o sábado. Muitos não conseguem compreender a santidade do sábado, e cabe a mim e a você falar sobre este dia a quem precisa conhecer desta verdade. O próprio Jesus observou o sábado durante o seu ministério terreno e instruiu os seus discípulos a fazerem o mesmo após a sua morte. Nós encontramos estas orientações em Lucas 4,16 e Mateus capítulo 24, 20. E nós, o que estamos fazendo? Estamos pregando sobre o sábado? Estamos observando o sábado? Perguntas difíceis de encontrar a resposta, não é verdade? E o apóstolo Paulo também observava o sábado em suas viagens, mesmo quando não havia uma sinagoga disponível para ele congregar. Atos 13:47, 16:13 e 17:3 fala sobre isso um pouquinho. E o livro do Apocalipse, que estamos estudando juntos, nos exorta a adorar o Criador de todas as coisas. Este é o chamado de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7.
É importante destacar que o sábado não é apenas o memorial da criação, mas também o memorial da redenção, como está lá mencionado em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Corre na sua Bíblia depois e leia. Ao separarmos o sábado como um dia especial de comunhão com Deus, estamos adorando a Ele e entrando em seu descanso. A observância do sábado é um lembrete constante de que podemos desfrutar pela fé do descanso em Cristo Jesus, confiando que a sua obra de salvação é completa e perfeita. Hebreus 4, versículo 9. Jesus expressou a sua preocupação com aqueles que o adoram em vão, ensinando doutrinas baseadas em preceitos humanos, como está ali registrado em Mateus capítulo 15, versículo 9. Ele questionou aqueles que o chamavam de Senhor, mas não obedeciam aos seus ensinamentos, ali em Lucas 6, versículo 46. A obediência aos mandamentos de Deus é um sinal de amor por Ele, como declarou João no capítulo 14, versículo 21. Ali Jesus afirmou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Além disso, é no livro de Hebreus que Paulo nos alerta que depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não devemos continuar voluntariamente no pecado. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26. A obediência a Deus e aos seus mandamentos é de extrema importância. No entanto, é crucial compreender que a observância ao sábado ou qualquer outro mandamento não é o que nos salva. A salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, um presente maravilhoso de Deus para aqueles que confiam nele. No entanto, a fé verdadeira sempre se manifesta em ações e atitudes que estão alinhadas com a vontade divina. Jesus afirmou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Além disso, em Tiago capítulo 4, versículo 17, somos lembrados que aquele que conhece o bem e não o pratica está pecando. E de acordo com o livro do Apocalipse, a controvérsia entre Cristo e Satanás está centrada na questão da adoração. Todo mundo é convidado a adorar o Deus Criador do céu, da terra, do mar, das fontes das águas e também do sábado. O sábado do sétimo dia é o memorial da criação e também um dia separado por Deus para o propósito de culto e adoração. É neste contexto que o povo fiel de Deus é descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Por isso que o quarto mandamento estabelece claramente que o sábado é o dia santificado do Senhor, o nosso Deus. Isso também está lá em Deuteronômio 5,13. E não sou eu, nem você, que temos o poder ou a autoridade para estabelecer outro dia santo, pois o próprio Senhor o designou como dia de descanso e adoração. A observância do sábado bíblico é, portanto, uma demonstração de fé, confiança, amor e lealdade para com o Criador. Por outro lado, a observância de um outro dia é uma demonstração de lealdade e submissão aos mandamentos e tradições humanas em vez de Deus. Diante desta escolha, a quem você devotará a sua lealdade? A Bíblia nos convida a andar em toda a verdade conhecida e a obedecer aos mandamentos de Deus por amor a Ele. A observância do sábado não é uma questão de ser diferente das demais pessoas, mas de estar em completa harmonia com a vontade de Deus. Que possamos, eu e você, compreender a importância do sábado como um dia separado para o culto e a adoração a Deus, como ele é, como um memorial de criação e também de redenção. Que a nossa obediência aos mandamentos de Deus seja um reflexo do nosso amor por Ele e da fé que depositamos em Cristo Jesus como nosso Salvador. E que em meio às controvérsias e escolhas deste mundo, possamos assim permanecer fiéis à verdade e perseverar na adoração a Deus conforme Ele nos instruiu. Que a graça de Deus esteja conosco enquanto buscamos viver em obediência e amor, honrando o sábado como o dia santo do Senhor. Pense nisso, leia sua Bíblia, guarde o sábado e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.